Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Quero também trazer aqui uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que neste momento a bênção de Deus, o Espírito Santo, está descendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que todo o mal está sendo repreendido, que está havendo cura, salvação, libertação, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Se você acredita, você toma posse aí, receba a bênção de Deus aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, preste bem atenção nisso. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 12, nos traz aqui uma grande reflexão a respeito da oração. Isso mesmo, a oração, ela é muito poderosa. São as armas que nós temos, meus irmãos, por meio da palavra de Deus, para que possamos vencer todo levante e afronta do inimigo. A nossa arma, como o próprio apóstolo Paulo disse, as nossas armas não são carnais. A nossa milícia não é, meus irmãos, carnais, mas sim, meus irmãos, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. As nossas armas são espirituais, e é o que? A oração, o jejum, a palavra de Deus. Isso que vai nos fortalecer e fazer com que venhamos vencer todo o mal. No livro de Atos, no capítulo 12, a Bíblia diz, meus irmãos, que havia uma afronta e um levante muito grande contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Naquele tempo, meus irmãos, Herodes se levantou, meus irmãos, com uma grande fúria, isso mesmo, contra alguns da igreja para os maltratar, isso mesmo, inclusive levou alguns até a morte. E olha o que diz aqui: e matou a espada Tiago, irmão de João, isso mesmo, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha aqui, meus irmãos, para você ver. Aqui, meus irmãos, em Atos, no capítulo 12, olha a perseguição que a igreja estava sofrendo. A ponto, meus irmãos, de terem matado Tiago à espada, irmão de Jesus. Tiago foi morto à espada, o próprio irmão de Jesus. Pegaram, meus irmãos, prenderam a Pedro, isso mesmo. E viu que isso era bom para alguns dos judeus, né? Essas perseguições, essas aflições, isso mesmo. Aí, meus irmãos, Herodes se levantou-se, né, orgulhoso, e começou a perseguir e oprimir cada vez mais a igreja. E quando prenderam Pedro, o apóstolo Pedro aqui, colocaram, meus irmãos, 4, isso mesmo, grupos, isso mesmo, colocaram 4 grupos, de cada grupo, isso mesmo, de 4 soldados, quer dizer, 4 quartetos, representando, meus irmãos, 16 soldados aqui, fazendo a guarda de Pedro, né, dentro da prisão do cárcere, para que depois, meus irmãos, da festa da Páscoa, eles levassem Pedro ali ao povo, né? Isso mesmo.
e o açoitassem e o envergonhassem ali diante de todos. Era este o propósito. Como, meus irmãos, nesta época de Páscoa em Jerusalém, isso mesmo, esta época de festa em Jerusalém, era um momento de união, onde as pessoas se juntavam de todos os lugares ali para festejarem, para levar as ofertas, as suas primícias, e festejarem. Era uma festa judaica. Herodes, meus irmãos, pega Pedro, prende, já com esse objetivo de levar ele ao público ali para o envergonhar, o açoitar, isso mesmo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que havia oração por parte da igreja. Havia oração por parte da igreja. Isso mesmo. Havia oração por parte da igreja em favor da vida de Pedro. A ponto, meus irmãos, que Deus envia um anjo ali naquele cárcere, naquela prisão, abre, meus irmãos, as portas daquela cadeia e conduz Pedro para fora. Olha o que diz: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava sendo perseguido, estava preso, estava enfrentando uma grande luta. Isso mesmo. Mas a igreja, meus irmãos, fazia oração contínua pela vida de Pedro. Isso mesmo. Olha que interessante. E olha o que diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio, olha que interessante, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Que coisa maravilhosa! Havia oração em favor de Pedro. Um anjo desceu ali no meio da prisão daquele cárcere, fez com que, meus irmãos, as correntes, as prisões, isso mesmo, que prendiam, amarravam ali Pedro, caíssem. Isso mesmo. E aquele anjo conduz Pedro para fora daquela prisão. E todos aqueles que estavam ali, meus irmãos, foram tomados de um profundo sono. Deus, ele tem todo o poder, meus irmãos. Mas é preciso que haja unidade, propósito, oração. Isso mesmo. O evangelho, a igreja, ela cresce, ela prospera, não é um combatendo contra o outro, mas sim, meus irmãos, tendo unidade e propósito de oração. Porque os céus, eles não são movidos, meus irmãos, por contendas. Os céus, meus irmãos, eles não são movidos, meus irmãos, por divisão, por individualização. Não, meus irmãos. O céu é movido por oração, por unidade, por propósito. Isso mesmo. E quando nós temos um propósito, a oração, meus irmãos, em favor, isso mesmo. Olhe bem, às vezes a gente acha, meus irmãos, que aqueles que estão à frente da obra de Deus, né, aqueles que levam o evangelho, aqueles que estão à frente de combate, eles são inabaláveis. Não, meus irmãos, ao contrário, né? São as pessoas mais carentes de oração, é aqueles que estão, meus irmãos, à frente do evangelho. É aqueles que mais precisam de oração, até mesmo pela igreja. Porque são aqueles que estão desbravando isso mesmo. O evangelho, o império das trevas, e levando o evangelho, meus irmãos, para trazer salvação aos que estão cativos e oprimidos. E é preciso que haja oração. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja, esta igreja que foi impactada pela pregação, inclusive de Pedro, isso mesmo. Essa igreja, meus irmãos, foi impactada, meus irmãos, pelo evangelho de Jesus Cristo.
Esta igreja, meus irmãos, que foi impactada, meus irmãos, pelo sangue de Jesus, pela morte e a ressurreição, que creu, isso, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que Ele era o Filho de Deus, que todo o poder tinha sido lhe dado sobre os céus, a terra e no inferno. Essa igreja estava unida. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia união, um único propósito entre a igreja. E havia poder, milagres, isso mesmo, manifestação do poder de Deus. E quando a igreja viu Pedro preso, isso mesmo, Herodes e os homens prevalecendo, a igreja começou agora, meus irmãos, fazer oração contínua em favor da vida de Pedro. E aqui, meus irmãos, olha que coisa, eles oravam e eles nem imaginavam, meus irmãos, da manifestação do poder de Deus. A ponto, meus irmãos, que quando eles menos esperaram, Pedro chega ali naquela casa, batendo ali, meus irmãos, e se aproxima. E eles pensaram que era um fantasma. Como, meus irmãos, que alguém está orando em favor da vida de uma pessoa que está presa, cativa, e quando aquela pessoa se aproxima, eles se assustam e pensam que é um fantasma. Isso mesmo. Porque eles oraram, meus irmãos, e oravam, mas nem eles estavam imaginando, meus irmãos, em tamanho poder e milagres que aquela oração estava movendo nos céus. Amém? E eu peço as orações, como também oramos contínua pela sua vida, isso é, lutamos e oramos continuamente aqui pela sua vida. Também pedimos, peço as suas orações, para que possamos, meus irmãos, prevalecer, isso mesmo, prevalecer todos os dias contra as aflições, as lutas, os problemas que surgem, isso mesmo, os problemas que surgem, tanto físicos como espirituais, isso mesmo. Paulo, o apóstolo Paulo, meus irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 6, ele fala que a nossa armadura, ela vem de Deus, isso mesmo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos pede que nós venhamos nos fortalecer com a armadura de Deus, isso mesmo, com a armadura de Deus. E ele diz, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mesmo Herodes estando prendendo aqui, meus irmãos, estes homens, quem, meus irmãos, incitava isso? Era o diabo, meus irmãos. Quem incitava este ódio, este mal, sempre é o inimigo, isso mesmo. Por isso que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo, meus irmãos, ele pediu a oração dos irmãos, isso mesmo, que eles orassem para que a mensagem do Evangelho viesse prevalecer, isso mesmo. Olha o que ele disse: tomai também o capacete da salvação, lá em Efésios 6:17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando, e ele disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca o mistério do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Paulo, meus irmãos, aqui ele pede que a igreja de Efésios se revestisse com a armadura de Deus, orassem uns pelos outros, pelos santos irmãos, e ele disse: orai por mim, para que o mistério do Evangelho prevaleça na minha boca, isso mesmo, e alcance muitas pessoas. Meus irmãos, os céus é movido por oração, por unidade, isso mesmo. Uma igreja que ora, uma igreja com propósito, isso mesmo. Um povo unido em oração, há grande poder, meus irmãos, nos céus. Amém? E eu peço, meus irmãos, que possamos estar unidos em oração, sabendo, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, surgem as aflições, as lutas, os problemas,
Mas se estivermos firmes, orando uns pelos outros, isso mesmo, iremos permanecer, iremos vencer. Iremos ver o poder e a manifestação da graça e do poder de Deus. Amém? Peço as orações de todos para que possamos continuar levando o trabalho, a obra de Deus. Amém? Como também tenho orado por todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar agora pela sua vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu oro, meu Deus, por esta obra, pela vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Meu Deus, toca agora, Senhor. Entre com poder, com providência, Senhor. Livra, guarda, protege de todo o mal. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra, Senhor, com providência nesta casa, nesta família, neste casamento, neste lar, neste trabalho. Entra libertando, trazendo vida, salvação, operando milagres. Se alguém está, meu Deus, ouvindo a minha voz, que está sentindo dores, cansaço, oprimido, sem forças, Pai. Sim, meu Pai, achando que não há mais jeito para a vida dela. Meu Deus, toca agora, Senhor. Cura o doente, o enfermo. Liberta, Senhor. Cura do nódulo, do cisto, do diabetes, do câncer, da infecção, Pai. Meu Deus, entra agora, Pai, na mente, no corpo, na coluna, nas pernas. Remova, meu Pai, todo o mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, manifesta o teu poder agora, Senhor, na tua igreja, na vida dos teus filhos, dos teus servos. Derrama a tua virtude, envia os teus anjos agora, Pai, trabalhando, Pai, quebrando os grilhões, Pai, quebrando, Senhor, aquilo que tem oprimido, Senhor, as correntes, Pai, as cadeias, as portas. Meu Pai, em nome de Jesus, entra com providências, abre portas, Senhor, vai à frente, Senhor, desta obra, deste trabalho, Senhor. Usa poderosamente as nossas bocas, Pai, a minha boca, as minhas mãos. Entra com poder agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Pai, toca agora nesta vida, Senhor. Fortaleça, derrama a tua paz, Senhor, a tua alegria, força, coragem. Que haja paz, alegria, esperança nesta vida. Isso mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Diga: eu creio, eu acredito. Receba a bênção de Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, só se ainda não for, se inscreva, deixe o seu joinha. Isso mesmo. Você que recebe pelo WhatsApp, você que nos acompanha, isso mesmo, compartilhe, entre diretamente na plataforma do YouTube, né? Isso mesmo. Vocês que recebem por grupos, isso mesmo, entrem clicando em cima do vídeo e deixem o seu joinha, isso mesmo. Compartilhe essa mensagem, essas orações, e Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.